O Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Diego Casagrande, aqui Opinião Livre, sempre informações interessantes, análises, projeções para as senhoras e para os senhores. Hoje eu estou aqui no restaurante indiano Charim, a melhor gastronomia indiana do sul do país, e tenho a satisfação de receber o consultor empresarial César Day. César, tudo bem? Tudo bem, Diego, como é que está? Prazer te receber. Gostaria de dar uma boa noite para o telespectador que está nos assistindo e que nós tenhamos uma boa noite. Bom, César, vamos falar um pouquinho de ti. Vamos te apresentar para o nosso telespectador antes de partir para as tuas opiniões e para a tua experiência recente. Sim. Tu tens uma filha que mora no Canadá. Sim. Primeiríssimo mundo. Passasse agora um mês lá e eu vou querer abordar isso contigo. Durante muito tempo, tu trabalhaste na área de medicamentos, é isso? Sim, na indústria farmacêutica, 35 anos. 35 anos de indústria farmacêutica. E ainda mantenho contatos com as pessoas, com o pessoal que trabalhava na época ainda, né? Então, temos uma longa história nessa... Como é que tu começaste nesse setor? A tua formação qual é? A minha formação na época, quando eu comecei, eu era químico. Uhum. Eu digo era porque eu não entendo mais nada. Sim, isso faz mais de 40 anos. Não, tu tá com que idade? Eu tô com 56. 56. Não, então faz 30 e tantos anos. E eu era químico, né? E eu achava assim que eu poderia trabalhar na indústria farmacêutica, não como um representante da indústria farmacêutica. Eu tinha na minha ideia que eu poderia ser um químico de uma empresa dessas. Sim, trabalhar no laboratório. Como laboratorista. Uhum. Né? Mas o meu pai já era do ramo farmacêutico. E meu pai chegou, meu pai disse para mim, olha, vai pro lado das vendas que tu vai ganhar melhor. Porque vendas sempre remuneram bem, né? Vendas e propaganda, merchandising, dependendo de onde tu for. É que na indústria farmacêutica isso está muito conectado, né? Muito, é direto. Agora, há uns anos para cá, que eles andam separando a equipe de vendas, a equipe só de propaganda médica. É porque isso entrou um pouco na questão ética, né? Sim, compliance, né? Houve muitos questionamentos em relação ao casamento do marketing, né, do medicamento junto à classe médica. Embora ainda exista, não sabemos. Eu acho assim, Diego, eu não posso ir nem em defesa nem contra, né? Mas o negócio da indústria farmacêutica é ganhar dinheiro. Ninguém faz remédio de graça, ninguém dá almoço de graça. Claro. Até porque são investimentos bilionários em pesquisa, né? E até ontem eu estava falando com meus amigos a respeito das fases de produção de um medicamento, né? Desde a sua pesquisa in natura até a fase de comercialização. Tem 10 fases, não sei se eles não aumentaram ainda, mas no meu tempo era 10 fases. E custa muito dinheiro. Só que depois que o medicamento fica pronto, ele é comprado pelas indústrias farmacêuticas por quilo, digamos assim, por toneladas e vendem por miligramas. Ou seja, é um dinheiro absurdo, por isso que eles têm dinheiro para fomentar eventos médicos. Ou seja, é um setor tipo banco, assim, é muito lucrativo. Agora, o bom é que dá resultado para a melhoria da vida das pessoas. Este é o lado positivo. Só que tem o seguinte, medicamentos, esses que estão no mercado, são aqueles que deram certo. E aqueles que não deram certo, que nem vão para o mercado? Esses aí perdeu dinheiro. Então, esses que deram certo é que pagam os outros que não deram certo. E deixam o lucro também, que é gigantesco, né? Tem um produto para dor de cabeça, eu não vou citar nome aqui, porque eles não nos pagaram para nós fazer propaganda para eles, né? É um medicamento bastante conhecido, que ele vendia caixas com 20 dragas. Ele vendia caixas
de 20 dragas ao mês em torno de 2,5 milhões de caixas com 20 dragas. 2,5 milhões de caixas. De caixas. Imagina. Remédio para dor de cabeça. E assim tem outro, né? Existem, o nome genérico a gente pode falar, né? O paracetamol é um medicamento que é usado em larga escala aí, em vários laboratórios fabricam. Hoje não tem mais patente disso? Tem? Não, hoje não tem mais, eu acho. Existem as patentes, mas eles não investem mais em propaganda porque o próprio genérico, quando tu perde a patente, ele perde o investimento, né? Outro parte para o lado do medicamento genérico para continuar e fabricar aquele remédio, que é exigido pelo governo, desde que tu entra com a patente, com a lei, né? Sim, só que é o seguinte, tem diferença do medicamento genérico para o original, não tem? Depende do que tu está perguntando. Tu quer dizer da composição? Não pode ter. Não pode ter? Não, ele tem que ter... Não tem a coisa assim, ó, o similar... É melhor do que o genérico? Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Inclusive... O genérico tem que ser a mesma fórmula do original. Tem que ter a bioequivalência... Igual. Tem que ser igual. Tá. O que depende, o que muda um pouco dos remédios genéricos para os de marca, é o tal do QSP, que é o veículo com o qual tu fabrica. Uns fabricam com líquido, com sorbitol, que é um adoçante natural. O outro fabrica com aspartame, vamos supor, estou só chutando, não estou dizendo que é assim. Então ele se torna melhor ou não, mas a essência do produto, ela é a mesma, ela tem que ter o mesmo tempo de ação, o mesmo tempo de excreção, ele tem que funcionar dessa maneira. César Day, tu sentes saudade deste mercado? Eu sinto, porque foi a minha vida inteira que eu trabalhei ali, né? Que nem diz, tem muita gente que diz que é uma cachaça, né? Então, eu galguei desde o tempo de estagiário até diretor de laboratório, que eu fui, né? Chegaste à diretoria? Cheguei à diretoria do laboratório daqui, inclusive eu não vou citar nome também, porque não vem ao caso. E... Se quiser, pode citar. Não, deixa pra lá, eu acho que é outra coisa, passou o tempo. E fui muito tempo gerente distrital, que abrangia Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, em que a gente trabalhava com 3 produtos importantíssimos dentro do laboratório esse que eu trabalhava, né? No qual a gente teve muitos êxitos, aprendeu muita coisa, viu muita coisa. A gente nota que quando está dentro da indústria farmacêutica, a crise que nós estamos vivendo, de horas, de antes, de tempos, a indústria farmacêutica, ela só tem crise interna para eles saberem. A crise externa não afeta. É que nem comida, tu não vai deixar de comer. Ou seja, é um mercado muito sólido. Olha, tu vê a coisa, desses anos todos nós estamos aí nesse embate por causa de corrupção, por causa disso, por causa daquilo. Tu ouviu falar na indústria farmacêutica? Não, pelo contrário, as farmácias, tem cada vez mais farmácias, né? Farmácias estão se proliferando, é uma coisa de louco. Tem uma rede de farmácia aqui no Rio Grande do Sul, que ela já está em Santa Catarina, Paraná, e está indo para São Paulo, já está no Nordeste. Ela só que no Rio Grande do Sul ela tem mais de 900 lojas. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que a cada 10 quilômetros tem que ter uma farmácia. Às vezes nós temos uma farmácia do lado da outra, fazendo vizinhança. Isso. Não pode, isso aí é uma coisa que é como tem mercado. E o brasileiro eu acho que é um povo muito doente, né? Tem muitas doenças assim, psicossomáticas. E o automedicamento. Automedicação, né? Isso aí acho pior. Porque tem muito mais gente doente por causa da automedicação do que realmente se tu fosse usar. Por exemplo, existia um antibiótico antigamente, logo que eu entrei, baseado de tetraciclina. E esse remédio esse antibiótico estava sendo utilizado para tudo, até para unha encravada. O que aconteceu com esse antibiótico? De excelente qualidade, um antibiótico usado na Europa, nos Estados Unidos, ele foi perdendo a eficácia. Claro. Tu tinha que tomar cada vez mais para agir num espectro menor. O que aconteceu com o saiu de linha? Saiu de linha. Bom, mas era uma época em que não existia o controle de receitas tão eficaz como hoje, né? É a mesma coisa, Diego. Não, mas hoje... Agora o controle, porque uns 5, 6 anos para cá, é que o antibiótico, a receita é dupla e fica na farmácia. Antigamente não era. Entendi. Era para todos os remédios. E aqui é o país do jeitinho, então provavelmente tinha muito jeitinho. Bota jeitinho. Tinha muito jeitinho. Fora
como quem diz assim, no México não é gorjeta, é propina. Aham. Então, fora a propina, como gorjeta, um balconista de farmácia, um coffee break, seja lá o que for, um agradinho qualquer, o cara vai dar mais preferência pro teu. Eu escrevi uma coluna recentemente sobre o jeitinho brasileiro, dizendo que o jeitinho é uma forma de corrupção. Claro que é. É a própria corrupção. Começou ali. A corrupção brasileira que está endêmica no país, começou ali, no jeitinho brasileiro. Começou com aquele cara que era jogador de futebol, que batia com a carteira de cigarro na cabeça. Nós temos que levar vantagem nisso. Vantagem em tudo. Vantagem em tudo, era esse o jargão. E eu acho que as pessoas pegaram aquilo e vorazmente, dentro do seu DNA, que estava dormindo, aquilo acordou. Eu não sei se estava dormindo, não. É que tu não viveste épocas passadas. Eu estou sendo benevolente. Claro. Quem disse que o brasileiro era diferente nos primórdios? Não, o brasileiro, me parece que o brasileiro... Acho que a coisa nesses últimos 15 anos piorou muito. Até porque nós tivemos quadrilhas, escancaradamente quadrilhas... Ainda temos, né? Ainda temos, né? No comando do país. Nós estamos vendo aí a Lava Jato, que já tem 3 anos e não tem perspectiva de terminar tão cedo, porque quanto mais... Segundo o Janot tem que terminar, né? Segundo o Janot... Ontem ele falou, disse que ela tem que terminar. Ela falou bom, claramente, né? A questão é quando, né? Para ele termina em 20 dias. Sim, porque ele vai para reserva. Vai para reserva. Ele sai. Mas do jeito que a coisa tá, a Lava Jato ainda vai durar muitos anos. Vai, eu acho que vai. Porque é muita bandidagem. Nessa ligação aí no patrimonialismo brasileiro, nessa ligação do público com o privado, tem muita bandidagem. É nisso que eu quero entrar no assunto, no próximo assunto que tu vai me perguntar, por que eu vim aqui? E eu quero entrar exatamente nesse ponto. Bom, tu viesse aqui porque tu és uma personalidade da cidade e agora nós vamos para o segundo ponto. É o segundo ponto que eu estou falando. Que é o seguinte, tu estiveste no Canadá. Estive no Canadá 1 mês. Primeiríssimo mundo, um dos países economicamente mais livres do planeta. Estável. Tá? Um sistema estável, um parlamentarismo estável, né? E um país com altíssimo índice de desenvolvimento humano. O Canadá é um país invejável, né, César? O Canadá, para mim, eu vou te dizer uma coisa, embora eu tenha ficado entre British Columbia e Alberta, que fazem fronteira, né? E mais British Columbia eu fui ver por causa do incêndio que não apagaram até agora, lá que devastou uma cidade inteira, não matou gente. Sim, eles cercaram o incêndio, mas o incêndio continua, né? Inclusive, é muita área, né? Eu fiquei entre essa região, que fica próximo a Banff, no Canadá, e próximo a Calgary, onde eu estava, em que haviam alertas, Diego, por dia. Hoje, crianças não saiam na rua e pessoas asmáticas não saiam na rua porque o índice de fumaça é muito alto, tinha cheiro de lenha na rua. Mas para tu ver como era o cuidado. E, assim, o que eu poderia dizer para ti do Canadá? Eu estava numa cidade em que ela é completamente desratizada. Desratizada? É a terceira cidade do mundo que não tem rato. Só Por tem que 3 não? no mundo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles não têm aterros sanitários. Em segundo lugar, eles reciclam lixo há mais de 30 anos. E, em terceiro lugar, o que eles fazem com o lixo, que eu não fui ver em loco, mas é um processo completamente feito, acho que é um processo químico, que eles transformam aquilo tudo em alguma outra coisa e que a gente não vê. E todas as casas e todos os prédios têm a sua fachada principal e sempre tem uma rua do lado ou atrás em que há a entrada de serviço dos carros, em que o lixeiro vai lá, eu não vi. Por exemplo, eu não vi lixeiro lá. Ele vai lá e recolhe os lixos do jeito que está. É o caminhão, né? E é o caminhão, a gente já tem, de certa forma, isso aqui em Porto Alegre. Sim. Claro, bem, só que o sistema lá funciona muito melhor. Funciona, aqui não. O caminhão encosta, em determinados dias você deixa, né, as latas que a prefeitura te fornece, os latões de lixo. Então, obrigado cada latão tem uma cor, né? E tu tem que botar no dia certo. E tu é obrigado, se tu não fizer isso, tu vai ser multado. Qual foi, digamos que tu mora num edifício, aí a tua residência é 1201. César, me permita aqui um parênteses. Não é que tu és obrigado, na verdade,
a ampla maioria das pessoas faria mesmo se não fosse obrigado. Lá é natural. A regra é justamente para punir a minoria que não faz. Sim, mas lá não tem essa minoria, que eu digo. Sim, mas... Não tem essa minoria. Aqui é a maioria. É que se tu tens regras rígidas, tu enquadra a minoria desorganizada. Então, assim, eles conseguem fazer uma coisa muito limpa, muito límpida, inclusive. Uhum. E a partir daí eu comecei a olhar, acho que, pô, eu até disse, pô, eu vou mandar algumas coisas, pensei, não, eu vou falar ao vivo, vou anotar, eu fui pra rua. Eu fui pra rua para anotar coisas, perguntar, enfim, o que eu achei lá? Primeira coisa, ninguém atravessa fora da faixa de segurança. Tu é multado como pedestre. O pedestre. Tá? Isso lá em Calgary? Isso em Calgary. Calgary é a 5ª cidade melhor para se morar no mundo. Uhum. Que tal a cidade? A cidade é linda. Ah. A cidade é linda, ela tem um sistema de... não é bondes, eles chamam de trens, mas é bonde, é como se fossem os nossos bondes antigos, como se fossem os bondes de Amsterdã, por exemplo. Ela faz um X na cidade. Na cidade. É tudo por cima. E assim, é impressionante, está escrito lá, daqui a 2 minutos o Sam West vai passar aqui. Dali a 2 minutos está a porta aberta esperando para tu entrar. É isso aí. E dentro do centro de Calgary, se tu usar o sistema de trem, ele é de graça. Ah, é de graça? Dentro do centro é de graça. No perímetro ali? No perímetro do centro é de graça. Fora tu já paga uma taxa que é $3, porque eu tenho que falar em dólar, eu não posso falar em real. O cara que está pensando em ir para lá... Dólar canadense. Canadense, que hoje está em torno de 2,50. Tá? Se tu vai pensar em real, não vai. Não vai. Não vai para o México. A conversão sempre vai ser ruim para nós. Agora, primeiro porque nós temos um PIB per capita baixo e segundo porque o nosso dinheiro está muito desvalorizado. Quanto é que é o PIB do Canadá? 1,552 trilhões de dólares. Parecido com o nosso, não é? Igualzinho. Mas eles têm um PIB per capita elevado, porque eles têm menos, a população é muitas vezes menor que a nossa. A população deles está em torno de 30 e poucos milhões? 37 milhões. É isso aí, 30 e poucos milhões, então eles têm um PIB per capita elevado. Sabe quanto é que é a inflação deles? 1,4. 1,4 ao ano, ou seja, não tem. Não tem. E assim, as pessoas respeitam. Tem um carro, vários carros, né? Eu vi um, eu até tirei fotos, posso até te mandar. Ele é cheio de câmeras, eu chamei de Pardal Mobile. É cheio de câmeras que ele multa o cara que está fora, estacionou errado, sei lá, fez uma infração. É automático. Eu disse, os caras reclamam dos pardais aqui, os de lá são muito mais rigorosos, só que eles cumprem lei. Claro. Sabe o que é mendigo aqui em Porto Alegre? Tu já viu aqueles mendigos que nós vemos ali embaixo do viaduto? Os mendigos aqui de Porto Alegre. Sabe que eles não querem ir lá pro abrir coisa e tal. Lá, eu tô falando de Calgary, tá? Em Calgary, o mendigo da rua, eles têm um horário para se encontrar, aí eles largam eles em um determinado ponto, eles vão para a rua mendigar. Mas não é aquele monte, são 10, 12. Em toda a cidade. Em toda a cidade. E eles são, tu te lembra antigamente que tinha aqueles loucos que gritavam na rua, a gente ficava com medo, o maloqueiro louco, coisa e tal. Eles pegam, dão uns berros, pegam o boné deles e jogam nos teus pés, pra tu colocar uma moeda pra eles. Eles pegam e vão embora. Aí, em determinado horário, eles têm que voltar. E normalmente são pessoas que têm problemas de saúde mental, né? De guerra. Então são os loucos, né? São problemas de saúde mental, aí tem alcoolismo, tem drogadição. E a pessoa entra... É muito baixa lá. Hã? A drogadição é muito baixa. É baixa? É baixa. A pessoa entra nessa situação e não consegue sair, né? Sabe que eu cheguei em Calgary? Primeiro eu tive a experiência do México. Lastimável. Aí fui quando cheguei no Canadá, eu estava com uma mochila, né? E daqui a um pouco, as esteiras estavam passando, daqui a um pouco entra 2 policiais tamanho assim, no armário de porta aberta, os 2. E uma moça com um cachorro, daqueles farejadores, um cachorro que eu vejo aqui, eu digo que é vira-lata. O cachorro enlouquecido em cima das malas, cheirou tudo, 2 malas foram tiradas, cheirou a minha mochila, me cheirou toda, a mulher também, e no fim não era nada. Talvez aquela mala fosse usada anteriormente em alguma coisa, mas o cachorro descobriu, cavocou em cima. Ou seja, Isso onde? Isso no aeroporto de Calgary. No Canadá. No Canadá. Quando eu estou me dirigindo à aduana ali, que tu tem que mostrar o passaporte, aquela coisa toda, comecei a falar inglês com a policial.
Eu acho que o meu inglês não estava tão bom quanto o dela. Uhum. Ou seja, como eu estou visitando, né? Aí uma hora ela perguntou, porque eu tive que levar uma carta do meu genro me apresentando ao governo canadense, que eu estava lá visitando a minha neta, aquela coisa toda, né? E ela perguntou para mim se eu conhecia o meu genro. Deu o nome, tudo, eu disse, sim, conheço, né? E ela não entendeu, ou não quis entender, não sei. Aí ela perguntou para mim se eu falava espanhol, eu disse que falava. Na mesma hora chegou uma senhora de cabelos brancos, devia ter uns 60 anos, e a senhora veio falar comigo em espanhol, perguntando, e eu entendendo muito melhor que a outra moça, né? Por que eu estava ali? Eu disse, eu vim ver a minha neta, coisa e tal, assim. Aí a senhora virou, ele veio do Brasil ver a neta dele, que nasceu tem um mês, deu uma carraspona, né? Oh, I'm sorry. E passou tranquilo e foi embora. Primeiro mundo realmente... Claro. É um troço. E assim, o que eu queria te falar, aproveitando do primeiro bloco que nós estamos falando, é que eles dizem que, devido ao Trudeau, que é o primeiro-ministro... Justin Trudeau. Ser um filho do ex-primeiro-ministro, que também foi um cara que marcou a época, o pai dele, né? Isso eu não sabia. Sim, o pai dele, Mais uma coisa que eu fico aprendendo contigo. Então o que aconteceu? O Trudeau ele é um cara que abre a diversidade para tudo. Para tudo. Então ele dá a impressão de ser um cara altamente socialista comunista. Não. Não é assim que funciona. Tu tem muito coreano, tu tem indiano, tu tem japonês, chinês, tu tem os próprios norte-americanos lá que também e tem muçulmanos a dar com pau. Tudo normal, tu não vê nada, todo mundo certinho. E em relação ao Trudeau, com essa parte da diversidade total que ele aplica no país, só que é uma diversidade... É que o país é assim. O país o todo Canadá assim. sempre foi um país muito aberto. Mas, agora eles, né? eles estão de uns tempos para cá revisando tudo, algumas práticas de imigração, viu? Para tu tirar o visto lá não é tão fácil assim. Não é chegar assim, eu vou embora para o Canadá, porque o Canadá já foi muito mais fácil. Não é fácil. Como tudo, né? O mundo está ficando mais difícil. Eles estão vendo assim, porque eles estão tendo muita gente evadindo para lá. E o que está acontecendo? Lá tu tem bar gays, tu tem diversas coisas. Não te metendo, passa lá, não tem problema nenhum. Só que tem um detalhe, lá o sistema, que não me venham contar a história que aquilo é socialista por causa do jeito do Trudeau e dessa coisa da diversidade. É capitalista, sim. Tem investidor, sim. Pesado, Alberta é o maior estado produtor de petróleo do Canadá. E sustenta uma parte dos Estados Unidos também. César, eu estive em Ottawa, eu fui visitar o parlamento. O parlamento fica em Ottawa, que eles dizem. Ottawa. E eu peguei casualmente, depois de passar por tudo, tem que te cadastrar, e aí é um parto, é uma via cruz para tu conseguir assistir uma sessão. E eu peguei o discurso, aí tu vê o nível dos parlamentares, que reflete o nível das pessoas. O cara que estava discursando, o parlamentar, era um doutor em estatística. O cara deve ser burro. Eu não sei se tem algum doutor em estatística no Congresso brasileiro, sinceramente eu não sei. Lá, na hora que eu entrei, o que estava discursando, ele dizia, olha, com a minha experiência de doutor em estatística, eu afirmo a vocês, que era o deputado, era o parlamentar. E sabe que esse negócio aí, o que eu vejo? Todo mundo diz assim, o imposto de renda é caríssimo lá. O cara tem que se virar para pagar o imposto de renda. E as taxas, por exemplo, existem 14 províncias, sendo que uma é Alberta. Alberta só cobra a taxa que o governo federal cobra, que é 5% do tax, sobre qualquer transação. O resto não tem. Não tem. O que a Alberta vive? Vive deste imposto, que é passado, e do imposto de renda que as pessoas pagam na Alberta, que também é 10%. O cara que mora em Alberta e trabalha em Alberta paga, registrado, né, 10%. Tem outros lugares que é mais alto. Por exemplo, viver em Quebec é muito mais caro. Quebec é mais caro. Montreal Mas aí é a província francesa. A única. E tem a lógica intervencionista francesa. É isso. Então o que eu digo assim? Todo o dinheiro que sai do povo vai para o governo,
volta em benefício. Claro, é reinvestido nas Volta pessoas. tudo. Não Claro. tem ladrão, Diego. Não tem. Por exemplo, lá em Calgary, são 14 distritos, os wards que eles chamam. Então lá, o teu deputado, eu não sei se é deputado ou se é vereador, não sei como é que chama lá, ele anda contigo ali. É o tal do voto distrital que nós precisamos. Claro, que é o que, quem sabe, nós vamos ter o voto distrital misto, provavelmente em 2022, mas quando o ideal seria o puro, né? Lá é puro. Lá é puro. Então, assim, tem várias coisas, que um programa só não ia dar. Nós vamos conversar mais vezes. Mas claro, mas só se tu me convidar. César Day, voltando do Canadá, empolgadíssimo, porque realmente é um país invejável. E a família está bem lá, a neta... Graças a Deus está muito bem, tranquilo. Foi o meu primeiro objetivo, era vê-la. Netinha canadense. Netinha canadense. Legal. Canadense. Agora vai ter que ir para o Brasil no final do ano, por causa das festas, né? E vai ter que fazer passaporte. Claro, tudo, vai fazer a cidadania brasileira também. Só que eu disse para ela, quando ela crescer, eu disse baixinho, não me dá para não contar. Que ela conte só quando estiver melhor. Agora não conta muito. Vamos lutar para isso, né? Vai melhorar. A esperança é a última que morre. Um abraço. Outro. Este César Day aqui no Opinião Livre. Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
Carlos Bon, presidente do Sistema FEComércio, é homenageado da noite, supermercadista honorário. Cumprimentos, Bon. Porque, olha só, Diego, né? Supermercado, esse segmento tão importante do varejo, me homenageando como supermercadista honorário. Mas eu acredito isso a FEComércio, que representa o comércio como um todo, representa o varejo, representa também outros segmentos de prestação de serviço. Mas esse varejo especializado, que é o supermercado, é muito importante, e por isso a importância do evento que fazem, a 36ª edição da Expoagas, em que eles procuram melhores tecnologias, conhecimento, fazer negócios. Eu digo que esse segmento do varejo é muito importante porque supre as famílias da sua necessidade básica e também das outras necessidades até não tão básicas, mas procurando sempre manter os custos reduzidos para reduzir o preço aos consumidores. Esta é a logística que ajuda, a tecnologia que ajuda. Eles são os que mais avançados no controle de seus estoques. Enfim, é um segmento do varejo muito especializado e muito importante para nós da FEComércio. Como é que tu estás vendo esta tentativa do país de sair da crise? Fazendo reformas, desonerando a folha de pagamento, melhorando a CLT, longe de ser o que seria o ideal, mas avançando. Hoje o anúncio da privatização do sistema Eletrobras. Olha, muitas reformas precisam ser feitas. A reforma trabalhista não é o ideal, mas muito melhor do que a proposta que o governo encaminhou ao Congresso. Então, esta reforma tem um tripé importante, que é a diminuição das reclamatórias, que é a segurança jurídica e que é a negociação coletiva dando mais validade do que o legislado. Precisa também ser feita a reforma da Previdência, precisa também ser feita a reforma administrativa. Acho que aí está um dos nossos gargalos. Da política nem falo, porque não sei como se faria uma reforma como essa, na medida que as reformas eleitorais é que estão, no fim, provocando a reforma política. Mas penso que, se o Brasil fizer isso, o Brasil é uma das 4 potências mundiais que tem condições de receber investimento de qualquer multinacional poderosa no mundo, contanto que faça seu tema de casa, que é melhorar. Tu já falaste aí, melhorar várias reformas para desengessar a economia, para que o Estado saia mais da regulação, como controle pelas agências, mas não como interventor. O Brasil precisa, de fato, o Brasil é um país que tem a possibilidade de receber, é um dos 4 países no mundo que tem a possibilidade de receber grandes investimentos de qualquer multinacional, pelo tamanho da sua economia, pela sua situação das instituições consolidadas. Porém, precisa fazer algumas reformas básicas para que o Estado fique desengessado, que a economia fique desengessada. O Estado não pode ser o indutor do crescimento, ou querer ser o indutor do crescimento econômico. Foi-se, acabou esse tempo. Isto não funciona. Quem faz tudo acontecer, a roda girar e, por consequência, deixar impostos para o governo, deixar empregos, salários para as pessoas, são a iniciativa privada. O governo tem que fazer o seu papel de meio e não fim como está se tornando. E da forma como está, consome-se tudo em salários e não tem serviço público, nem infraestrutura, nem prestação nem resultado de segurança, de educação e tudo aquilo que é essencial que o Estado tem que fazer. E aqui no Rio Grande do Sul, Bon? Olha, aqui o governador está fazendo um esforço que, se seguir nesse caminho, daqui mais 1 ou 2 governos, a coisa melhora. Mas, de momento, nós temos que conseguir tentar seguir no caminho que estamos perseguindo, mas contanto que a Assembleia deixe. Eu até não acredito tanto ao governador, a demora nas reformas, muito mais a Assembleia que não tem, ou a oposição na Assembleia, diria mais, com convicção, que não está deixando fazer reformas essenciais. E até estatais que ele extingue, a Justiça do Trabalho não deixa dispensar as pessoas. Isso é um absurdo. Mas acho que aqui nós ainda vamos demorar uns 2 ou 3 mandatos para sair deste buraco. Um abraço. Eu que agradeço. Obrigado, Diego.
Francisco Schmidt, executivo da Agas, mais uma Expo Agas, coroada de sucesso, de prestígio. Diego, estamos muito felizes, o presidente Longo, a diretoria, primeiro dia de Expo Agas e um sucesso que está surpreendendo, inclusive, nós mesmos que trabalhamos junto com o Longo e organizamos todo esse grande evento. Sucesso absoluto em número de inscrições, em número de empresas inscritas e em número de público no primeiro dia da feira. Palestra do Ricardo Amorim, com o Teatro do SESI lotado e toda a programação da tarde, que teve workshop, teve palestras, teve temáticas, teve oficinas, visitas técnicas, todos os eventos com um público que surpreendeu a todos. E mais importante do que isso, a feira está sendo um grande palco de negócios. Mais de 800 lançamentos de produtos, de embalagens novas, de produtos que vão vir e estarão nas gôndolas dos supermercados nos próximos dias. E o pessoal está aproveitando, vendo estas ofertas, esses lançamentos e fazendo negócios na feira. Isso é bom porque realmente nos dá a nítida impressão de que o pior da crise já passou e que daqui para frente nós poderemos, quem sabe, pensar em um crescimento pequeno ainda, mas ao menos um crescimento, e isso aí vai fazer com que o nível de emprego também aos poucos comece a melhorar. Apesar dessa crise brutal na economia, de maneira geral, e política, acho que nós estamos tirando grandes lições disso, não é, Chico? Olha, eu gostei muito da palestra do Amorim, que ele falou, sintetizou o seguinte, que nós com certeza sairemos muito mais fortificados depois dessa crise. Nós aprendemos que temos que separar um pouco a economia da política e procurarmos analisar o que está acontecendo, vermos as oportunidades que estão surgindo e com isso trabalharmos para efetivamente, quando a crise passar, nós estarmos preparados para aí sim crescermos com muito mais segurança. Do ponto de vista do emprego, o supermercado já está dando retorno. Na realidade, não caiu o nosso número de empregos. Nós tivemos a oportunidade de manter o nível de emprego, porque vínhamos num período muito difícil, com escassez de mão de obra. Então, essa crise, de uma certa forma, normalizou a dificuldade que tínhamos e não tivemos necessidade de demitir. Mas já estão começando a surgir oportunidades, porque os supermercados estão investindo, estão saindo novas lojas, estão modernizando o seu parque tecnológico e com isso vai surgir muitas oportunidades. E nós temos certeza que até o final do ano deverão surgir muitas vagas nos mercados do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Diego, pela tua participação. Um grande abraço para ti também, querido. Presidente da Fiergs, empresário Gilberto Petri, presença ilustre nessa noite aqui da Expo Agas, no Juvenil. Diga-se de passagem, ele que já presidiu a Leopoldina Juvenil. Sim, é verdade, é verdade. Quanto tempo, quantos anos? Não, foram 2 mandatos, né? Isso foi em 2008, ali, 2007. E foram gestões, eu lembro muito de ter lido, ouvido, Petri, foram gestões muito reconhecidas na questão do saneamento financeiro, na questão da infraestrutura do clube. Eu sou meio suspeito para falar, né? Mas realmente vamos dizer assim, foram gestões que as pessoas gostaram, te dizer assim. Nós tivemos a sorte de fazer as garagens aqui, as quadras novas, 2 piscinas novas, num projeto que foi idealizado antes, mas nós conseguimos executá-lo, né? E fizemos isso em 10 meses, né? Então foi muito legal. Tu agora estás na presidência da Fiergs. Sim. Mas o teu envolvimento associativo, sindical, vem de décadas. Conta pra mim. Não, faz muito tempo, né? Eu tô no Sindicato das Indústrias Metalúrgicas desde 82, são 35 anos, e na Fiergs desde 90, são 27 anos, né? Coordenei vários conselhos, então eu atuo há bastante tempo nessas entidades. Agora terminou culminando eu sendo distinguido lá pelos meus companheiros o cargo de presidente, né? Como é que tu tá vendo esse momento do Brasil? Eu acho um momento muito difícil, né? Muito difícil. Cada reforma que tem que fazer, existe uma resistência muito grande a tudo isso. E se tu não fizer determinados reforços, mas as gerações futuras não conseguirão pagar as contas. Isso, simples assim. Isso é inexorável, tá? Isso é inexorável. Essa dívida crescente no Brasil me assusta, porque ela tem que ser financiada, né? E os financiadores olham os papéis, né? Então nós temos essa despesa anual muito grande
E se dissesse assim, não, o que está matando é o juro, não, mas além do juro tem o déficit primário, que no ano passado foi 170 bilhões, esse ano é mais 159, e no ano que vem está previsto mais 159, quer dizer, quem é que vai financiar? Então, nós temos problemas graves como a questão previdenciária, né? E tudo isso aí as gerações têm que estar preparadas, que tem que mudar, senão não vai dar. É que nem no estado do Rio Grande do Sul, é a mesma coisa. Pode tirar a dívida, mesmo que tu tire a dívida pública, zerasse ela, continua o ano não sendo superavitário. O rombo continua. Pela questão previdenciária. Então alguma coisa tem que fazer, porque as gerações futuras não podem pagar o preço do que as gerações passadas fizeram. Bom te encontrar. Cumprimentos, Petri. Muito obrigado. Hein? Obrigado. Satisfação conversar com o presidente da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzovo Neto, prestigiando esta edição da Expoagas desse ano de 2017. Prazer lhe conhecer, presidente. Obrigado, prazer todo meu. Estamos muito felizes de estar participando mais uma vez da Expoagas, uma grande feira do setor. Estamos aqui no Rio Grande do Sul desde sábado, né? Estivemos em Bento Gonçalves, uma comitiva maior do que veio pela Abras nos últimos anos, mais de 120 pessoas de todo o Brasil. Passamos lá dias agradáveis, conhecemos as vinícolas, fomos visitar fábricas que são um orgulho do Rio Grande do Sul e do Brasil, como a Tramontina. E hoje estivemos aí na solenidade de abertura da 36ª Expoagas e agora aqui estamos nesse jantar tão importante também desse evento que é a Expoagas. Muito bom. O senhor é do interior de São Paulo? Caipira do interior de São Paulo. Bem, há quanto tempo no setor supermercadista? Como é que é a sua história nessa área, presidente? A nossa empresa nasceu em 64 com o pai e os tios. Eu sou a segunda geração, comecei a trabalhar na empresa efetivamente com carteira registrada na década de 80. Embora filho de dono do supermercado, está sempre ali na loja, brincando lá na sacaria, colhendo vasilhame, catando prego, quer dizer, a gente teve uma infância muito próxima do negócio. Vivemos intensamente a empresa e continuamos vivendo até agora. Como é bom isso, né? É isso que é o diferencial das empresas familiares, né? Você tem esse amor, tem a família trabalhando junta, reunida, unida, em prol desse ideal de servir os nossos clientes. Muito bom. Como é que o senhor está vendo, presidente João, essa tentativa do país de sair da crise? De quem sabe crescer com a gravidade dessa crise, fazer reformas, melhorar o ambiente para o empreendedorismo? Eu estou muito otimista, né? Nós tínhamos uma previsão de crescimento para esse ano de 1,3%, que já foi revista para 1,5%, e eu estou achando que nós vamos ter que revê-la ainda no segundo semestre agora, ali para outubro e tal, porque os indicadores são muito bons. A queda da inflação, a queda do desemprego, a poupança aumentando, a inadimplência diminuindo, são todos indicadores que mostram o seguinte: o consumidor brasileiro fez a sua lição de casa, reduziu os gastos dentro do seu orçamento e conseguiu poupar alguma coisa e já está pronto para voltar para o consumo, para voltar a consumir os produtos que ele deixou de consumir por uma questão orçamentária. Fez a lição de casa. E o governo brasileiro, de uma certa forma, está caminhando nesse sentido também. Está fazendo a lição de casa. A PEC do teto, a reforma trabalhista. E recentemente, os supermercados foram reconhecidos também como atividade essencial, um pleito de mais de 20 anos que esse governo agora fez o gesto e reconheceu. Então, eu acho que nós estamos num momento de otimismo. E já saímos da recessão e agora
temos que ir para um crescimento mais consolidado. Cumprimentos pelo trabalho. Eu que agradeço. Presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Paulo Afonso Pereira, prazer te ver nesse jantar especial da Expoaga. Fantástico isso aqui. Sabe o que eu estava dizendo? Que isso é uma demonstração do Rio Grande do Sul que dá certo. Né? Um setor pujante, que demonstra o crescimento da economia, o giro, né, dos recursos, abrange todas as áreas de desenvolvimento e produção, e se manifesta magnificamente por esta festa que é este encontro de 3 dias mostrando o Rio Grande do Sul, os seus produtos de fora também, mas que são comercializados aqui por essas redes magníficas e que são exemplo para o resto do Brasil. A Agas faz um trabalho espetacular há muitos anos, o Longo está de parabéns. Todos os eventos que eles fazem são eventos de alto gabarito, com muita presença. Note-se, né, esse ambiente que está aqui, que será lotado daqui a pouquinho, que o pessoal está chegando da feira. Hoje de manhã teve uma abertura maravilhosa, com um nível de palestrantes de primeiro nível. É um exemplo. Esse é o Rio Grande do Sul que dá certo. Maravilha. Como é que está a nossa Associação Comercial de Porto Alegre? É um dos prédios mais antigos da cidade. Primeiro prédio com ar-condicionado central de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, hoje nós tivemos o nosso evento lá, quinzenal, que chama-se Meni Porto Alegre, e o palestrante foi o vice-governador, né, José Paulo Cairoli, que foi nosso presidente durante 3 gestões, das quais eu fui vice dele nas 3 gestões. A Associação Comercial de Porto Alegre, como tu sabe, está revigorando, está sendo protagonista. Estamos voltando após uns 35 anos de compartilhamento com a Federação, no qual a Federação teve um protagonismo muito maior, mas há 1 ano e meio voltamos como associação comercial propriamente dita, falando de Porto Alegre. E falou de Porto Alegre, comercial. Uma coisa interessante, Diego, que eu vi lá quando fui, enfim, possado, estudando a história, é o seguinte: nós fomos criados, a Associação foi criada em 1858, e há 90 anos foi compartilhada a presidência da Federação com a Associação Comercial. O último presidente eleito só para a Associação Comercial foi Alberto Bins, e depois eu. O próximo só para a Associação Comercial. Beleza. Beleza. Estamos fazendo um trabalho bom, uma diretoria atuante, está muito bom, está muito bom. Hoje o evento foi espetacular. Aliás, nós temos um evento lá que foi criado que chama-se Meni Porto Alegre. Tem a seguinte característica: negócio, sociedade e cultura. Da seguinte maneira: negócio, porque lá é uma casa de cultura; sociedade, porque nós temos que entender e trabalhar sobre todos os aspectos da sociedade; e cultura, porque sem cultura e educação não há desenvolvimento. Nós abrimos um espaço no nosso almoço, antes do almoço, para apresentações artísticas de artistas de Porto Alegre que se apresentam, dizem onde é que faz, tá maravilhoso. Eu tive lá num desses eventos onde o secretário municipal da Cultura estava lá, o Alabars. Tive a honra de representar o nosso diretor-geral, Sérgio Costa, recebendo a premiação da Band News. Com muito merecimento, com muito merecimento. Fiquei muito honrado de estar lá representando a direção-geral da Band, essa rádio, que é um sucesso, a Band News, há 12 anos, né? Sim, o meu dial está pregado diretamente, por uma questão até fácil de entender e explicar. Eu não ando todo dia de carro e trabalhando não ouço rádio, mas quando eu me desloco, eu sei que de 20 em 20 minutos eu vou ter alguma atualização. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Isso é que é uma maravilha. Um abraço, Paulo. Te ver, querido. Muito obrigado. Presidente do Cindy Lojas, Paulo Cruz, nessa noite especial da Expoagas 2017 aqui no Juvenil. Prazer de encontrar, Cruz. Igualmente, num excelente evento, né? Uma feira que é um exemplo para todos nós,
que está uma movimentação grande. Hoje nós tivemos a abertura lá, com muita gente, eu acho que 1.200 pessoas ouvindo a abertura do Longo, um trabalho grande e incansável do Chiquinho Schmidt, e um exemplo para todos nós que queremos fazer uma feira grande em Porto Alegre, que aliás, primeira mão posso te dizer que a FBV está indo para Fiergs ano que vem. Está indo para Fiergs? Está indo para Fiergs. É céu, hein? E a gente vem acompanhando isso aí. A gente está num caminho legal, seguindo os passos, né, do Longo e do Chico Schmidt, para que a gente possa fazer com que Rio Grande do Sul tenha mais algumas feiras, assim como também tem a Construsul, tem a feira Transposul também, do CETSERGS, né? Agora vem uma outra feira aí do CEPRORGS, que é interessante também. Então, o Rio Grande do Sul começando a pensar, começando aí, o governo fazendo a sua parte aí, arrumando as coisas, e nós vamos melhorando o estado. Bom, nós gravamos contigo lá, estivemos lá, tanto em rádio, né, com o Rádio Livre, eu tive contigo lá da Rádio Bandeirante, programa Opinião Livre, na FBV também. E eu tinha certeza, tanto que eu te falei, disse, olha, eu não sei se no ano que vem vai ser aqui. A feira estava maravilhosa, a FBV, a Feira Brasileira do Varejo. Mas a gente notava que estava faltando espaço. Tinha muita gente que queria ir também, né? Nós fizemos uma parceria com a RS Moda e ela vai continuar. Então, o ano que vem é um evento grande e nós precisamos de mais espaço. Espetáculo, né? Precisamos progredir, né, Diego? O Brasil precisa de progresso, precisamos pensar em coisas boas e vamos lá. Bom, a boa notícia é que, apesar de tudo, terceiro ano de crise, né, nós estamos vivendo uma depressão econômica, mas alguns indicadores apontam que nós paramos de cair. O indicador do emprego, por menor que seja o crescimento, mostra que nós paramos de cair. É o primeiro passo para voltar a crescer. A reforma da Previdência, o pessoal não se deu conta do que vem aí. Para nós, para o nosso setor, por exemplo, que nós contratamos muito para o final do ano, os temporários, nós tínhamos que fazer contrato de experiência de 30 e prorrogar por mais 60, 90 dias. Agora não, nós teremos o trabalho intermitente. Então, para o funcionário foi ótimo, porque ele se cadastra em 3 empresas, e aí a empresa chama para ele trabalhar, por exemplo, no fim de semana, ele vai escolher o que ele quiser, que melhor lhe paga. Terminou o trabalho dele, paga com todos os direitos. Ele não vai receber, não tem férias a receber, ele receberá na hora, né? Então tudo isso são vantagens para nós que não temos o compromisso e para quem trabalha, que poderá escolher a seu bel prazer aonde vai trabalhar. E isso vai mudar muito as discussões sindicais, os acordos sindicais irão, como é que eu vou te dizer, eles irão progredir muito e farão com que as negociações coletivas passem a ter maior valor que o que está acordado na CLT. E isso é um grande avanço, Diego, isso vai facilitar muito as relações de trabalho, vai fazer com que as pessoas voltem a empreender, porque as pessoas tinham medo, né? Hoje, como é ainda, ao assinar uma carteira de trabalho, você estava tendo uma possível reclamatória trabalhista. E às vezes, dependendo do tamanho da empresa, comprometendo a empresa. Quantas e quantas empresas que sucumbiram por reclamatórias trabalhistas. Isso é uma coisa que nós tínhamos que regular, vai melhorar. As relações sindicais devem tratar muito bem desse tema e discutir muito bem isso, fazer acordos trabalhistas que venham a vigorar mesmo por cima de acordos da CLT. Isso vai facilitar. Certamente, a partir do ano que vem, nós teremos uma empregabilidade muito maior e nós teremos mais gente empreendendo e oferecendo empregos. Isso fará melhorar a economia, com certeza. E é isso que nós precisamos, né? É isso que nós precisamos. Chega de travar a economia, né? De o Estado brasileiro travar o crescimento das pessoas. E resolver algumas coisas. Nós precisamos de outras reformas. A reforma previdenciária, que, por sinal, se for falar qualquer associação de aposentados, são contra. Eu não entendo. São contra. Eles têm que ser a favor, porque senão não vão receber lá na frente. Então tem um lado da coisa que conta historinha de mentira e as pessoas acreditam. O populismo estraga quem quer empreender. Nós precisamos de um país que invista, que dê emprego, que gere renda, que se procure o sucesso, se procure ganhar dinheiro, procure progredir, tecnologia, inovação, tudo isso é que se fala. O mundo muda. E o Brasil precisa mudar e não ficar pensando nos retrógrados e ter o populismo, que é uma coisa que não leva nada adiante, está comprovado. Nós temos países aí que sucumbiram a isso
E um exemplo maior hoje é a Venezuela, que eu não sei quanto tempo, mas daqui a um pouco ela vai entrar na linha. Bom te ver. Igualmente. Ronaldo Selikov, foi presidente do Cindy Lojas, atualmente é vice-presidente da entidade, também preside o Sicredi aqui metropolitano, Porto Alegre. Prazer te encontrar, Ronaldo. O prazer é todo meu, satisfação toda vez que eu sou entrevistado por ti, esse lindo programa que tu tem, um jornalista sério, né, e pessoas sérias do nosso Brasil precisa, né, então fico muito à vontade contigo. Né? Obrigado. Olha, eu acompanhei desde o início a revolução que tu lideraste lá no Cindy Lojas e os frutos estão aí. Exatamente, nós somos muito felizes na nossa gestão, acompanhado de pessoas decentes, capazes. Grupo, time, né? Time, bom, então isso é fundamental, né? Um líder tem que ter um time e eu me orgulho muito do que nós fizemos e estão fazendo ainda, né? Estão meus seguidores lá, desenvolvendo o varejo, então a gente passa na rua, os lojistas cumprimentando, então o sindicato está fazendo o seu trabalho, o Cindy Lojas está muito bom. E essa Expoaga, sempre um grande sucesso? É 36ª edição, né? De sucesso mesmo, começaram pequenos, então é muito bom, eu tenho um prazer enorme, né? Que é uma entidade muito bem dirigida, né? E fora disso é um ponto de encontro, que todos esses eventos deles são bem prestigiados, né? Então eu fico muito feliz aqui de ver amigos, né? Muito bem, bom te ver, um grande abraço. Ok, um abraço, obrigado.